E aí galera que lê Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as fases do colecionismo. Outro dia eu estava pensando sobre isso, existe realmente essas fases, elas são identificáveis e tudo mais, e aí eu fiz mais ou menos digamos assim, 4 fases que de repente dá pra gente notar enquanto colecionadores de quadrinhos, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa questão. E a primeira fase que eu quero falar para vocês dessas fases do colecionismo é justamente a fase da descoberta. É na fase da descoberta que a gente entende que vai colecionar quadrinhos. Mas por quê? Porque a gente foi lá, leu um gibi, gostou, e de repente a porta para ler esse gibi foi um filme, ou às vezes uma animação, às vezes a influência de algum amigo, e a gente começa a ler o gibi, e a gente começa a gostar, começa a se agradar daquilo, e a gente quer ler mais um, e depois mais outro, e quando a gente vê, a gente está comprando o gibi. E não só comprando o gibi, a gente está comprando vários títulos, porque a gente está meio que encantado com aquilo, a gente está realmente se descobrindo colecionador de quadrinhos e tomando uma decisão que pode ser uma decisão que vá para a vida toda, né? Mas por quê? Porque às vezes o cara começa e nunca mais deixa de colecionar quadrinhos, outras vezes para, depois volta, outras vezes para, nunca mais volta, mas sempre é algo que foi decidido, né? E é nessa fase da descoberta que a gente vai também notar como tem diversidade, né, de títulos nos quadrinhos, né? Tem super-heróis, tem quadrinho europeu, tem mangá, tem Turma da Mônica, tem Disney, e tem, enfim, muita coisa e muita coisa bacana. Então a gente vai se maravilhando com essa questão e a gente fala, cara, tá na hora realmente de eu me tornar um colecionador de quadrinhos, porque eu estou encantado com esse mundo quadrinístico. E a pessoa começa, muitas vezes a gente vai dar uma olhada em vídeos, outras vezes a gente vai entra em grupos de Facebook, começa a conhecer um ou outro colecionador e vai pegando uma sugestão aqui, uma sugestão ali de como colecionar, e essas coisas vão mexendo, na verdade, né, profundamente conosco, porque nessa fase da descoberta é aquela fase que a gente toma a decisão de hoje em diante, eu serei um colecionador de quadrinhos, né, que foi justamente o que aconteceu comigo lá na década de 80, quando eu estava com um quadrinho do Hulk na mão, e eu falei, de agora em diante eu seria um colecionador de quadrinhos. E mesmo tendo interrompido a parar de colecionar por um tempo, eu voltei e estou aí firme e forte com essa questão, porque foi uma resolução, né, que eu acabei tendo dentro de algo que eu gosto muito, que é justamente as histórias em quadrinhos. E quando a gente chega nessa questão que tomou essa resolução, a gente vai dar um outro passo. E esse outro passo que a gente vai dar é justamente aquela coisa que gera em nós aquela fome de gibi. Ou seja, é aquela fase onde a gente quer ter de tudo. Ter de tudo. E eu lembro que quando eu era moleque, muita gente queria de tudo da Marvel e da DC, por exemplo. Por quê? Porque era bacana ter todas as mensais e poder acompanhar e por aí adiante. E quando a gente chega nessa coisa que a gente está com essa fome toda de gibi, é justamente isso que acontece, né? Quanto mais títulos, melhor. Então, a gente, dependendo da pessoa, ela fica até meia compulsiva pela coisa, né? E isso é meio perigoso, inclusive. Por quê? Porque ela vê um gibi ali que ela mal conhece, ela compra, ela vê uma excelente promoção, porque, sei lá, o gibi tal tá com 70% de desconto e ele pega, ele vai no sebo, ele dá uma olhada em alguma coisa lá e vê um título que alguém em algum momento comentou que era bacana e de repente ali no sebo está num preço bacana, então essa pessoa vai lá e compra esse gibi também e por aí adiante. Por quê? Porque não há gibi que chegue, na verdade, nessa fase, porque a gente vira um devorador de quadrinho e não só um comprador de quadrinhos, mas um devorador de quadrinhos, porque a gente quer ler tudo que vem à mão da gente. E muitas vezes, seja bom, seja ruim, o meu negócio é ler esses gibis, e às vezes a gente olha aquelas coleções grandonas e a gente fala, cara, uma hora minha coleção vai ficar assim, hoje ela é uma coleção simplesinha, pequenininha e não sei mais o que, mas uma hora ela vai ficar grandona e vai ser tudo muito bacana. Por quê? Porque essa fome de gibi é muito grande. Eu não sei se em algum momento essa fome de gibi passa, mas ela
nesse momento da vida, ela é muito voraz, né? Você tem realmente uma fome muito grande de quadrinhos, você quer muitos títulos e você quer conhecer o máximo possível, e tudo que vem à tua mão é bacana, e de repente algum conhecido teu te dá ali alguns títulos, e é onde você fala, cara, eu quero ler disso aqui também, daquele outro. E por quê? Porque a gente está muito maravilhado com isso, e também é perigoso, porque às vezes a gente gasta além da conta, são momentos que a gente acaba até se deixar se entregando meio que a algumas compulsões, né, e tendo depois dificuldades para resolver nossos problemas ali, porque o orçamento estourou, e estourou feio, porque nessa fome de gibi é uma fase que às vezes a gente quer colocar até uma meta ali financeira, mas muitas vezes a gente extrapola ela, porque quando é que eu vou ter outra oportunidade de ter esse gibi? Essa promoção tá boa demais da conta, rapaz, esse gibi está quase esgotando, não posso ficar sem. E diante dessas coisas que a gente vai olhando, dessas desculpas também que nós vamos nos dando, a gente tem essa fome de consumo, mas também essa fome de ler os gibis, porque a gente tanto quer ter quanto quer ler, né? E essas coisas vão caminhando juntas, e às vezes exagera um pouco. E se marcar bobeira nessa fome de gibi, a gente acaba dando tanta atenção a quadrinhos que a gente corre o risco também de deixar de dar atenção a outros campos da vida que nos são importantes. E isso nos leva a um terceiro momento, uma terceira fase como colecionadores. E antes de falar dela, eu preciso fazer um pedido para você nesse instante. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e dá aquela força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês ajudam demais da conta na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Já agradeço desde já, valeu pela força e pelo apoio de vocês. E vamos então ao terceiro momento, essa terceira fase do colecionismo na nossa vida, que é aquela fase que eu não quero ver buracos na minha coleção. Então é a fase de realmente destapar os buracos da coleção. Mas por quê? Porque a gente decidiu, sei lá, ir atrás de formatinhos da Editora Abril, e como a Panini já está aí há muito, hoje a editora que mais tempo publica, né, Marvel, no Brasil, e deve estar aí para arrebentar também o recorde da DC de publicação aqui no Brasil. Existem muitas vezes mensais ou títulos aí coleções que você está fazendo e que elas estão incompletas, quando não mangás que estão faltando alguns números, e essa fase, ela é uma fase divertida, eu diria. Mas por quê? Porque a gente quer completar a coleção. Então muitas vezes a gente sai garimpando na internet, dependendo da cidade que a pessoa mora, ela vai no sebo ver se apareceu ali o gibi que ela tanto queria, acaba fazendo até amizade com o dono do sebo, porque caso apareça o título que eu quero, me liga que eu venho aqui buscar, e tem todo aquele lance de estar correndo atrás, né, para poder completar a coleção. Às vezes a gente faz até umas listinhas, né, quando não no papel e guarda ali na carteira, quando não no celular, e vai marcando os títulos que está faltando, e quando a gente consegue fechar realmente aqueles buracos numa determinada coleção, e fecha a coleção e fala assim, cara, eu completei, sei lá, X-Men, eu completei o Universo Marvel, eu completei Liga da Justiça, eu achei um número que estava muito ruim de encontrar aqui dos meus formatinhos da Editora Abril, e eu consegui fechar a coleção. Cara, eu consegui todas as edições de Capitão América da Editora Abril, e quando não, mais para trás, né, o meu Homem-Aranha eu consegui completar a coleção do Homem-Aranha da RGE, e tantas outras coisas assim. Quando não, achar aquele quadrinho raro que às vezes você está tanto tempo atrás e vira de fato uma grande conquista, né? E essas fases, elas são bacanas porque de alguma forma elas também vão se mesclando, e como a gente quer muito completar a coleção, a gente está sempre procurando, está sempre indo atrás. Às vezes aparece, mas está caro demais, você fala assim, não, esse preço eu não pago, tem que aparecer algo mais convidativo. Em algum momento aparece, você vai lá, compra esse quadrinho, chega e é uma festa só. Por quê? Porque essa fase de ter a coleção completa é um negócio extraordinário, porque são pequenas conquistas que valem muito a pena, são pequenas conquistas que deixam a gente contente, são pequenas conquistas que a gente compartilha com os outros amigos colecionadores, porque demos esse passo bacana na nossa coleção, que está cada vez mais bonita, que está
maior, e que dentro dessa fase também de tapa-buraco a gente vai descobrindo que a gente vai ter que também ir achar espaço, né, na casa da gente. Não é só tapa-buraco que tem na coleção, não. A gente também tem que começar a achar espaço na casa da gente para a gente poder colocar os nossos quadrinhos, porque esse sempre será um dos desafios do colecionador, né? A sua coleção ela será tão grande quanto ela cabe na sua casa, né? Ela será tão grande quanto ela cabe na sua casa. E por fim, o quarto momento, a quarta fase do colecionismo, que é justamente o que eu chamaria de fase da serenidade, que também a gente pode dizer que é um momento que a gente vai desacelerando. E esse desacelerar muitas vezes está muito ligado também com a maturidade da gente, à medida com que nós vamos amadurecendo enquanto pessoas e nós vamos descobrindo que a gente gosta muito de quadrinho, a gente gosta muito de poder comprar quadrinho, a gente gosta muito de ler gibi, é muito bacana ter a nossa coleção com mais e mais títulos, mas que loucuras não valem a pena. E que certas coleções, mesmo que elas não estejam completas, dependendo do que for, também não vale a pena completar, porque não é tão legal assim, não é tão interessante assim, e quando não, a gente até larga no meio, abandona aquela coleção, passa para frente, justamente porque não tem interesse mais naquele título, e que algo que em algum tempo atrás para a gente era interessante, mas agora não é mais, e que a gente se pergunta, por que eu estou guardando essa coleção, por que eu estou querendo completar isso aqui, se eu nem gosto tanto desse personagem ou desse título? E essa é uma questão interessante, porque nessa fase da serenidade, a gente também fica menos afoito, sabe? Mas por que fica menos afoito? Porque a gente pensa melhor antes de dar os passos que muitas vezes quer dar. A gente dá uma olhada num título e fala, cara, esse título é bem bacana, mas está caro demais e desse jeito eu não vou comprar. Mas e se esgotar? Paciência, né? Fazer o quê? Esgotou. Uma hora aparece, quando aparecer e aparecer num preço que eu acho que dá para realmente colocar o meu dinheiro por aí, eu vou fazer isso. Mas por quê? Porque nessa fase da serenidade a gente entende mais do que nunca que os quadrinhos eles são uma diversão, que os quadrinhos e a nossa coleção é um negócio muito bacana de ter e a gente gosta muito deles, mas eles não são a razão da vida da gente e na verdade é um elemento que dá para viver sem, ou seja, dá para ficar sem comprar quadrinho diante de certas necessidades da vida, né? Tem coisas que não dá para ficar sem, não dá para ficar sem comida, não dá para ficar sem água, não dá para ficar sem luz, não dá para ficar sem roupa, né? E outras coisas, muitas vezes fala assim, cara, eu tenho aqui um dinheiro para comprar quadrinho, mas a minha família quer dar uma passeada e a gente, sei lá, comer alguma coisa fora, vale a pena catar aquele dinheiro e ir ali e comer fora com a sua família. Mas por quê? Porque são momentos que são assim, abençoadores. Né? É você com a sua família num lugar onde vocês estão se divertindo, onde vocês estão interagindo, onde vocês estão vivendo um momento bacana. E por mais que os quadrinhos sejam legais, essas coisas são mais importantes. E nesses momentos de serenidade a gente começa a colocar muito isso em xeque, né? Ou seja, entre fazer isso e aquele outro, muitas vezes a gente vai fazer a opção pela casa da gente, por pessoas que nós queremos bem, por alguma necessidade que a gente tem, e o quadrinho vai ficar para depois. E a gente não fica todo chateado, a gente pode às vezes ficar chateado no momento, porque não deu para comprar aquele quadrinho naquela hora, mas depois a gente sabe que acaba dando certo de a gente ir atrás e consegui-lo. Por quê? Porque a própria experiência como colecionadores já nos ensinou isso. Então, isso é legal. E muitas vezes a gente aprende também a controlar o hype, né? Por exemplo, quando a Panini começou a lançar os Omnibus e começou lá com o Quarteto Fantástico, né, do John Byrne, e é uma fase extraordinária do Quarteto Fantástico, eu confesso a vocês que eu quis mesmo. Falei, cara, eu queria o Quarteto Fantástico de John Byrne, mas o preço era salgado demais. Ah, mas entrou numas ofertas, coisa e tal, e quando entrou naquelas ofertas eu também não tinha dinheiro para comprar. E aí o que aconteceu? Eu não comprei, esgotou, e tá tudo certo. Mas por quê? Porque eu não me aborreço com isso, sabe? Eu não me aborreço com isso. Se eu pudesse ter, eu teria, e seria legal ter na coleção, mas já que não deu, também tá tudo bem.
Ah, mas por quê? Porque eu consigo viver sem o Quarteto Fantástico de John Byrne na minha coleção. Eu também quis muito os Omnibus da Sociedade da Justiça, né, do Geoff Johns. E chegou uns momentos também que teve umas ofertas bem bacanas, mas também eram ocasiões em que eu não podia colocar o meu dinheiro naqueles ônibus naquele momento. Então o que eu fiz foi passando. E o que aconteceu? O hype passou. E na hora que o hype passou, eu já não fiquei tão interessado. Hoje, por exemplo, estou muito interessado no Arqueiro Verde, né, o Omnibus do Arqueiro Verde, porque é uma fase sensacional do personagem. Mas se eu não conseguir, para mim também está tudo bem. Se eu conseguir, eu vou ficar muito contente que eu consegui, vou ler e vou até conversar com vocês aqui no canal sobre o quadrinho. Mas se não der certo, também está tudo bem. Mas por quê? Porque nessa fase da serenidade, a gente aprende a lidar um pouco mais também com o que dá e não dá certo na vida, né? Por quê? Porque também a gente aprende a lidar um pouquinho mais com, às vezes, com as frustrações que tem ou com os imprevistos que surgem e que a gente sabe que as coisas não saem tão facinho assim como nós gostaríamos. Então a fase da serenidade ela é bacana, mas por quê? Porque você não vai amar menos os quadrinhos, você vai continuar amando a sua coleção, você vai querer ainda tapar os buracos que existem na sua coleção, você ainda vai estar garimpando atrás de algumas coisas, você ainda vai estar correndo atrás de certos títulos, mas você consegue fazer isso com mais sabedoria. E essa sabedoria te põe num investimento melhor do seu tempo e também no seu dinheiro em quadrinhos e te faz ser cada vez mais seletivo para que a coleção fique exatamente do jeito que você deseja ou pelo menos o mais próximo disso, e você se alegra bastante com essa questão. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E diz aí, já pensou nessas fases do colecionismo? Em que fase você tá meio misturado aí na sua vida? Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. E antes de terminar o vídeo, eu quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. E se vocês puderem comprar pelos links do canal, eu agradeço demais, justamente porque a compra de vocês por meio dos links do canal ajuda demais na manutenção aqui do Eu Leio Gibi. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.